Voltamos com Família na Real. Hoje o Dr. Elton Costa. Estamos tratando sobre poder familiar, disputa de guarda envolvendo avós, o que diz a lei e muitos outros detalhes em relação a esse tema muito importante. Não é isso, Elton? Muitas famílias hoje têm ali a presença do avô, da avó, muito frequentemente. Isso é muito comum nas famílias brasileiras. Como você disse, inclusive, nessas situações de separação, de divórcio das famílias, em que as mães, geralmente a gente sabe que a criança ainda fica mais com a mãe, ela deixa com a avó materna para que ela possa trabalhar, para que ela possa ter uma rede de apoio. Isso é um tema muito presente em nossa vida. Isso é uma realidade muito comum, né, nas famílias brasileiras. Exatamente. E aí, Elton, uma das perguntas que eu recebi muito sobre esse caso é se o juiz ele pode mudar a guarda, mesmo após anos de convivência com os avós, se um dos pais requerer, que é o caso. Perfeito. A guarda, ela tem como função principal, né, ou como uma das funções principais, levar para essa criança, para quem está sob essa guarda, proteção, cuidado, zelo. Então, sempre, e aí independe, enquanto essa criança ou esse adolescente não atingir a maioridade, sempre que for suscitado pelo pai ou pela mãe, ou seja, sempre que for buscado pelo pai ou pela mãe a reversão dessa guarda ou a alternância de modalidade, está na compartilhada, mas o pai ou a mãe vão buscar a guarda unilateral, sempre que ficar demonstrado que aquela modalidade que está vigente, que está valendo, né, de uma forma bem simples, não é a mais satisfatória para a criança ou para o adolescente, essa guarda pode ser revista. Não existe um prazo, não existe, olha, já tem 6 meses que está com uma guarda compartilhada, tem 2 anos, inclusive seja compartilhada entre os pais, seja compartilhada com a avó. Hoje mesmo, numa das audiências da Semana Estadual de Conciliação do Maranhão, foi um compartilhamento de guarda entre uma tia materna e o pai. A tia já exercia, após o falecimento da irmã dela, mãe da criança, a guarda fática e ela queria regulamentar a guarda jurídica. E o pedido era, inclusive, de guarda unilateral, que ela fosse a guardiã exclusiva do sobrinho. Mas aí, no transcurso da demanda, no transcurso da audiência, eles construíram uma solução mais ajustada para eles e hoje a criança tem a tia materna e o pai como guardiões. Então, isso vai ser apurado no caso e sempre que ficar demonstrado que aquela situação que está ali presente não atende mais os interesses da criança, tanto o pai quanto a mãe. E detalhe, alguém da família dessa criança que não pai e mãe, percebendo que naquele contexto com o pai e com a mãe, a criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violência, está exposto a algum risco, você pontuou lá no começo, às vezes drogadição, às vezes alcoolismo, é possível, por exemplo, que um avô, uma avó busque a guarda do seu neto e essa guarda é inclusive oponível, ou seja, uma vez concedida, ela se opõe aos pais, né? Então, resumindo, a qualquer tempo, desde que fique demonstrado que a situação atual não é a mais satisfatória para aquela criança ou para aquele adolescente, a guarda pode ser revista sim. Pois é, o Elton falou aqui, resumindo e complementando o que o colega falou, não só avós, como até os pais, como você já também, né, bem colocou. Então, a pergunta foi em relação aos avós, essa guarda ela poderá ser alterada a qualquer tempo, sejam os pais que estejam ali com essa guarda, compartilhando essa guarda, ou a guarda unilateral. Então, ela pode ser revista a qualquer momento, tanto a guarda como a questão do direito de convivência. Sim. O que vai mudar é a situação fática. Então, dependendo do caso, exemplo, uma criança que ela é filha de pais divorciados e existe ali uma guarda compartilhada regulamentada, um direito de convivência a cada 15 dias que a gente vê, muito comum. O pai colabora ali pegando a criança na escola, né, que é um dever, na verdade, ele ajuda a mãe também nessas divisões de tarefas.
do dia a dia, porque a gente vê que só a mãe vai deixar, vai pegar, leva ao médico. Então, hoje a gente vê que o judiciário está conscientizando mais as pessoas ali, as partes na audiência. A gente vê que existe, né, o promotor, a promotora chama, olha, você tem ajudado a mãe, você tem levado a criança. Então, vamos supor que existe toda uma regulamentação nesse sentido. E aí a mãe vai morar fora. Ela diz, olha, eu vou morar fora, eu vou levar o Léo ou qualquer criança para morar comigo lá em São Paulo. Pode ser mudada essa guarda, pode ser mudado o direito de convivência, tudo pode ser mudado. Então, eles vão avaliar, olha, como é que agora o pai vai conviver com essa criança a cada 15 dias se ele está morando em São Paulo. Então, eles vão ter que adequar a realidade fática, a conveniência do pai, a possibilidade do pai, como é que eu vou para lá se eu não posso pagar, né, uma passagem aérea ou uma passagem de ônibus, mas a mãe diz, não, mas eu trago nas férias. E vão conversando, conversando que se entende, que a gente diz, né, Elton? Então, o importante é você saber que tudo isso pode ser alterado. Isso, perfeito, Rosa. Até porque a gente tem que entender que em cada contexto desse, né, em cada relação familiar, existe a dinamicidade da vida. Que está acordado hoje ou que está decidido hoje pode mudar com a dinâmica, né, com a fluidez da própria vida, que segue seu curso. Exatamente. Né? Eu queria saber de você, Rosa, como é, né, quando a gente fala nessa... E aí, voltando ao contexto dessa disputa de guarda, de convivência, de regulamentação de convivência de pais e avós, como é que o judiciário avalia o que é o melhor interesse dessa criança nesse contexto de disputa entre pais e avós? Pois é, Elton, você bem colocou nesse contexto de disputa. Eu considero que as ações mais complexas em nossa área de atuação são ações realmente que envolvem guarda e convivência de criança. Eu acho que até mais do que pensão, porque a gente vê que pensão tem ali, às vezes, o suporte do avô, da avó, e no caso da guarda e direito de convivência, podem existir questões muito complexas, como até uma alienação parental, uma síndrome de alienação parental, que a gente sabe que já é quando a criança está numa situação maior de sofrimento e de adoecimento ocasionada pelo alienador, que de alguma forma comprometeu o vínculo daquela criança com o outro pai, o outro genitor. Então, são questões que são presentes nesse tipo de disputa. O ideal seria que os pais terminassem a relação, e é claro que existe sofrimento, existe dor, a gente sabe o quanto é difícil uma separação, um divórcio, mas é importante ter um limite para esse sofrimento, ou pelo menos que aquele pai, aquela mãe consiga separar as coisas ali. Olha, a gente não se entende, a gente não dialoga, a gente não conversa, mas tem um filho aqui, tem 2 filhos, tem 3 filhos, e é preciso que a gente tenha um mínimo de diálogo para decidir a vida deles. Então, eu considero muito difícil essas questões, e é difícil para todo mundo. É difícil para a criança, para os pais, para o profissional que está ali acompanhando como advogado, como defensor público, e para o juiz, que é a sua pergunta. Então, o juiz, ele precisa se valer de muitas coisas para que ele possa, imagina a responsabilidade. Os pais não conseguem decidir como ficará a criança, para onde ela vai morar, às vezes nem uma decisão simples, onde é que ele vai estudar, quem vai pegar na escola. E o juiz, ele tem que ter essa responsabilidade quando ele é demandado na justiça, quando ele é acionado. O juiz, ele vai decidir quando ele é provocado. Então, ele tem que analisar caso a caso. Como o Elton bem colocou aqui, cada situação tem suas peculiaridades, cada família é uma família, cada contexto é um contexto. Cada término de relacionamento tem também as suas peculiaridades. Então, o juiz, ele vai analisar o ambiente que essa criança está inserida, a estrutura que cada um dos pais vai oferecer para ela. Porque, como eu dizia, se a criança ela está no lar de referência da mãe e ela vai conviver com o pai, na casa do pai, esse pai ele precisa proporcionar um ambiente saudável. Não é o pai ser rico, a gente vê muitas vezes as pessoas tendo dúvida, o juiz vai dar a criança, vai dar a guarda para quem tem mais dinheiro, para quem tem um salário melhor. Não é isso, isso é mito. O juiz vai analisar quem melhor tem ali
vai proporcionar para a criança um ambiente saudável. Olha, essa criança ela tem ali a caminha para dormir, ela tem onde ficar, ela se alimenta corretamente, o pai vai trabalhar e ele deixa com a mãe dele ou com uma colaboradora. A criança, no caso da situação que a gente está analisando, é claro que o juiz vai analisar esse tempo que o Léo passou com a avó, que ele criou vínculos, que ele criou uma rotina, que ele vai ter que, de fato, mudar um pouco a rotina dele, apesar de que as notícias falam que o pai já dormia com ele, já convivia com ele, era um pai presente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes, Elton, é bom que se diga que essa oportunidade de a gente falar na televisão, que muitos telespectadores passam por isso. A gente vê muito casos de que o pai, ele passa 6 meses sem ver a criança, 1 ano sem ver a criança, e aí ele leva a criança para casa dele. Aí a criança, obviamente, ela não vai se sentir à vontade, porque para ela o pai é um estranho. Aí o que é que o pai diz? Olha, isso é alienação parental. A mãe é que está fazendo a cabeça dele. Ou o contrário também, não é? O pai que está com a criança, que por alguma razão a mãe não vê. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, porque a criança é um ser humano, ela tem vontade, nós precisamos respeitar o momento e o tempo dela. Então, o juiz ele vai observar tudo isso. Ele vai observar a estrutura, o ambiente, o afeto, a rotina, o que cada um, a forma que cada um está ali lidando com essa situação. E também, quase sempre, numa situação complexa, como essa que eu coloquei de alienação, ou mesmo que o juiz tem ali do lado da mãe, ela dizendo que não confia no pai. Do lado do pai, ele dizendo, não, eu já cuidei do meu filho, eu tenho o costume de conviver com meu filho. A gente vê muito isso. Por vezes, inclusive, a mãe que é vítima de violência psicológica ou violência doméstica, ela tem medo dessa convivência e é natural Sim. que ela tenha medo. Então, eu coloquei aqui diversas situações de uma maneira bem resumida e o juiz, por vezes, ele é obrigado a se valer de um estudo social. Não é isso, Elton? Sim. Você pode até falar melhor para o nosso telespectador. Perfeito, Rosa. Você pontuou muito bem, né? Mas em determinadas situações, a depender daquele contexto conflituoso, a depender em que momento, de que forma está se desenvolvendo aquela disputa, aquele conflito, né? Sai da alçada do jurídico, né? E aí o juiz ele não vai ter as ferramentas necessárias, o domínio técnico necessário, o conhecimento para tomar uma decisão mais balizada. Então ele vai se valer do setor psicossocial, né, para a perícia biopsicossocial, para que os profissionais capacitados da psicologia, do serviço social, municiem esse juízo de informações técnicas, e aí tem toda uma parametrização, tem todo um formato técnico de se fazer esse estudo, essa perícia, para dizer, olha, diante desse contexto, e aí a gente tem que lembrar que sempre, como você bem pontuou, as especificidades de cada situação, porque cada contexto, cada situação é diferente uma da outra, por mais que tenha alguma coisa semelhante, mas de um modo mais aprofundado é diferente. Então é preciso que o juiz se valha desse corpo técnico para dizer, olha, a solução mais apropriada é por aqui. E aí sim ele consiga tomar a melhor decisão. E até para a gente comprovar, o juiz, para ele comprovar, por vezes, como eu falei, exatamente o que está acontecendo com aquela criança. Olha, quando ela vai para a casa do pai, ela fica assim, a vida dela é assim, a rotina dela é assim. Então, a equipe multidisciplinar, que é aquela equipe que tem um assistente social, que tem uma psicóloga ou um psicólogo, naquela situação o juiz vai poder ter certeza de quem realmente está em condições de cuidar da criança. Exatamente. Porque existe um grau de conflito, por vezes, no processo, que o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Como é que o juiz vai ter certeza? E provas testemunhais nem sempre são, a gente sabe que nem sempre vai refletir a realidade nessa situação específica, né, de vara de família. Então é importantíssima essa equipe multidisciplinar e por isso é o que a gente vê que às vezes um processo desse pode levar anos para se resolver. Sim. Até porque esse estudo social ele demora e aqui a gente entra na necessidade de se
estruturar melhor essas equipes. A gente vê que no Piauí as equipes multidisciplinares elas são essenciais, mas por vezes o NUAP social ele tem que responder pela vara de família, tem que responder pela vara da infância, a vara de violência doméstica. E aí o juiz pede uma perícia, um laudo, demora 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Então, essa dificuldade nós temos também. Sim. E, enquanto isso, a criança sendo prejudicada, que é a maior vítima, vamos dizer assim, o lado mais vulnerável daquela situação, não é isso? Exatamente, exatamente. Elton, e aí o que é feito quando há forte vínculo com os avós, mas também o pai ou a mãe quer exercer o poder familiar, que é o que a gente também trouxe nessa situação. Ou seja, a avó está ali cuidando do neto por uma situação, como você colocou, a ausência da mãe, incapacidade da mãe, ela já está cuidando da criança há muito tempo e o pai vem e diz, olha, eu vou pegar meu filho que agora, daqui para frente é comigo. O ideal, e aí a gente trabalha sempre com o cenário ideal e o cenário real, mas o cenário ideal é de que esse pai e esses avós, ou essa mãe e esses avós, né, trabalhando com a ausência de um pai ou de uma mãe, encontrem a solução mais apropriada, busquem o mínimo de diálogo possível. A gente sempre sabe que nem sempre é fácil, mas o importante e hoje o sistema de justiça já está mais voltado nessa perspectiva de buscar a melhor solução para a criança ou para o adolescente. Então, se esses avós, ou esse avô e esse pai ou essa mãe não encontrarem a melhor solução, não construírem a melhor solução, o judiciário vai buscar, dizer, olha, vocês não conseguiram, então agora eu vou ter que me meter. E a solução mais apropriada é essa. Mas num cenário ideal é de que essa convivência, essa relação seja compartilhada, ou pelo menos a mais equilibrada possível no compartilhamento do cotidiano dessa criança, para que, por exemplo, voltando para o contexto do caso que nós trouxemos, para que a criança sinta o mínimo possível, principalmente nesse momento de alteração, que essa transição seja feita da forma mais tranquila e que ela venha a sentir menos, né? Que não seja uma coisa abrupta. Estava aqui e agora vai para cá. Ou seja, que esse caminho seja percorrido de uma forma mais tranquila. E aí a gente sabe que na vida real nem sempre as partes envolvidas conseguem que essa transição seja mais adequada. Aí entra a mão do Estado juiz para dizer, olha, já que vocês não conseguem, a gente vai determinar. Mas num cenário ideal, repito, é o bom senso, é o diálogo e que essas pessoas envolvidas estejam imbuídas de proporcionar o melhor para aquela criança ou para aquele adolescente. Excelente. Então a gente vai encerrando o programa por aqui e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, meu colega. Foi muito importante aqui essa discussão, nós tratamos sobre muitos temas que dariam separadamente um programa, né? A gente trouxe, eu gosto sempre de trazer assim de forma geral e depois exaurindo cada um dos temas. Falamos de poder familiar, falamos de pensão, avoenga, falamos de direito de convivência dos avós, de guarda, que mais, Elton? Falamos do caso aí, eu acredito que a gente esclareceu bastante, né? Tem a questão sucessória desse caso também, que a gente pode, em outra oportunidade, trazer. Então, eu queria agradecer imensamente, sua contribuição aqui é valiosa. Eu que fico agradecido e dizer que é sempre uma satisfação e que a gente continue levando sempre conhecimento qualificado de forma bem didática para os telespectadores. Muito obrigada. O caso do Murilo Ruffi mostra que mesmo quando há afeto e cuidado de sobra por parte dos avós, o direito precisa olhar para um princípio maior, que é o melhor interesse da criança. O poder familiar é um direito dos pais, como nós vimos aqui, mas também é um dever que exige presença, responsabilidade e capacidade de oferecer cuidado real, e não apenas afetivo ou material. E aos avós que muitas vezes assumem papéis essenciais na criação dos netos, a lei também garante proteção, inclusive no direito de convivência e na responsabilidade subsidiária de sustento, como nós também vimos aqui. No Família na Real, nossa missão é essa, explicar o direito com humanidade, porque cada família é única, mas toda criança merece crescer cercada de amor, estabilidade e segurança jurídica.
Até o próximo programa. Obrigada pela audiência e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações e nunca esqueça, família é compromisso, não só vínculo de sangue.